Espírito Santo bata, para que tu venha receber do Espírito Santo. Sabe que a Bíblia diz que nós seríamos selados com o Espírito Santo. Talvez você não conhece ainda, você não tem o que é a definição do Espírito Santo, mas Ele quer habitar em vós. Ele quer te encher, Ele quer te batizar, Ele quer ter afinidade contigo, Ele quer estar contigo, caminhar contigo. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer palavras de amor para o teu Deus, para o teu Pai. Comece a adorar Ele. Ah, Senhor, eu estou aqui. Eu vim com um propósito de te buscar, um propósito de bater e receber. Ah, Deus, nós queremos te sentir nesta tarde, Pai. Nós dizimamos um tempo aqui esta tarde, Pai, para te adorar. Ore a Ele, para te adorar, Senhor, para buscar a tua presença. Ah, Deus, vem com o teu poder, Senhor. Faz em nós a tua vontade, Senhor. Traz o refrigério para nós, conhecimento, Senhor. Um discernimento que nós queremos te aceitar, Pai. Ah, Deus, vem com convicção. Cria em nós, Senhor, assim como Davi orava e pedia um coração puro, um espírito inabalável, Senhor. Que nós não viemos se distrair por qualquer coisa, não viemos se distrair com o nosso próximo, com o nosso colega, o nosso irmão que está do lado. Senhor, que nós possamos, Senhor, agora receber de Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, entrar, Pai, diante dos santos, Senhor. Ser, oh Deus, contemplar a Tua glória, assim como Moisés contemplou, Senhor. Ser tomado, Senhor. Oh Deus, vem com a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Deus, nós oramos por essa juventude, Pai. Esses adolescentes, jovens, Pai, que estão aqui, Senhor. Oh Deus, nós queremos sentir, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, vivo em nós, Pai. Nós queremos se quebrantar na Tua presença nesta tarde, Pai. Nós queremos ter um momento novo, um momento íntimo contigo, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. E assim nós declaramos, Pai. Vem sobre nós, Pai. Vem, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, obrigado por essa tarde. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela reunião ontem à noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos renovou, nos fortaleceu. E nós declaramos céus abertos sobre este lugar neste dia. Estamos aqui para receber de Ti, Senhor. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, através das atividades que vamos ter à tarde. Oramos pelo culto hoje à noite. Derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Ah, Pai, nós queremos aprender de Ti, Senhor. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento, é a nossa comida. Senhor, a Tua palavra diz que quem por Ti, de Ti se alimenta, por Ti viverá. E nós declaramos essa tarde os céus abertos e te pedimos, Deus, toca cada vez mais as nossas vidas, Senhor. Abençoa os jovens, Deus, que estão vindo dos seus lares, das suas casas, as caravanas que estão vindo de outras localidades. Senhor, desde já nós amarramos o diabo, nós amarramos toda a força contrária do mal, e nós declaramos os céus abertos, Senhor, em nome de Jesus. Te manifesta aqui com poder, Senhor, derrama da Tua unção, Deus. Obrigado pela Tua bondade, como foi ministrado ontem à noite. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. O Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos transportou para uma nova vida contigo, Senhor. Pai querido e Pai de amor, toma, Senhor, as nossas vidas, toma o nosso coração. Pega a mão de quem está do teu lado aí, jovem. Comece a orar e diga, Senhor, toma o nosso coração. Oh Senhor, nós queremos receber ainda mais de Ti. Nós queremos ouvir a Tua doce voz. Nós queremos ter comunhão contigo. Diga, Senhor, toma a vida do meu irmão, da minha irmã. Espírito Santo, te revela neste dia. Tu conheces os nossos corações, Deus. Tu sabes, Senhor, quais são as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, quais são as nossas fraquezas. E nós nos humilhamos diante de Ti nessa tarde. Nós nos humilhamos, nós nos sujeitamos a Ti, ao Teu querer e ao Teu propósito nessa tarde, Senhor. Oh, te manifesta neste lugar, Pai querido e Pai de amor. Obrigado por que o Senhor tem feito na região. Obrigado por que o Senhor tem feito na cidade de Novo Hamburgo. Senhor, nós não queremos limitar o Teu limite. Nós não queremos limitar o Teu poder. Senhor, dá-nos visão de Josué e Calebe,
que não olharam a circunstância, não olharam o tamanho do gigante, mas eles olharam o tamanho do fruto da terra, e eles olharam para aquele que prometeu. Senhor, nós queremos olhar para o dono da promessa, o dono da terra, que é Cristo, e nós tomamos autoridade e cremos que o Senhor vai salvar ainda muito mais jovens nesta região, nesta cidade. Senhor, faz tudo para a tua glória. Senhor, te pedimos também nesses dias, derrama dos teus dons no nosso meio, derrama os dons, Deus. Levanta pregadores, Senhor, levanta meninos e meninos ungidos, Senhor. Oh, meninos cheios do Espírito Santo, meninos tomados pelo teu poder, Senhor, meninas tomadas pela tua graça. Dá-nos um coração de servo, Senhor. Dá-nos um coração sujeito à tua voz, à tua verdade. Senhor, nós queremos estar com o coração aberto. Dá-nos um coração curado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo. Te agradecemos pelas nossas lideranças, pelos nossos pastores, pelos obreiros, pelos músicos. Senhor, nós preparamos tudo para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Toma as nossas vidas, Deus. Toma a nossa casa, toma a nossa família, Senhor. Oh, Senhor, toma a nossa família. Toma a família daquele jovem, quem sabe vem sozinho aqui, Deus. Aquele jovem, quem sabe, Senhor, muitas vezes gostaria de ver seus pais aqui. Nós oramos, ó Deus, completa a tua obra em nós, completa a tua obra na nossa família, completa a tua obra na nossa casa, Deus. Nós queremos que tu tem mais, Senhor. Nós queremos que tu tem mais, Senhor. Nós queremos mais de ti, Deus. Derrama também da tua chama, coloca dentro de nós sede de te buscar, sede de te conhecer, Deus, sede de ter comunhão contigo, Senhor. Nós queremos ter comunhão contigo, Senhor. Nós queremos crescer nesta vida de comunhão contigo, nesta vida de oração, nesta vida, Senhor, de santificação. Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Senhor, nós decidimos nos separar hoje à tarde para ti. Nós decidimos nos separar desses dias para receber ainda mais de ti. Por isso fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Te revela a nós, Deus. Oh, nós declaramos céus abertos. Céus abertos. Presença de Deus. Presença de Deus. Mais de ti, Deus. Mais de ti, Deus, e menos de nós. Ô jovem, diga para Deus: Deus, mais de ti e menos de mim, Senhor. Mais de ti, Senhor, e menos de mim. Trabalha nas nossas carnalidades, Senhor. Oh Deus, trabalha nas nossas imperfeições. Senhor Jesus, tu dissera no Getsêmani para os discípulos: vocês não podem orar por nenhuma hora. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, trabalha na nossa natureza humana, trabalha nas nossas imperfeições. Purifica-nos, Senhor, lava-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos viver uma vida para ti, Senhor, para o teu agrado. Oh Senhor, nós queremos viver uma vida sujeita à tua voz. Nós queremos andar numa vida de obediência, uma vida sujeita a ti, Deus. Sujeitos a ti, Deus. Sujeitos à tua palavra, Deus. Sujeitos à tua verdade, Deus. Oh Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Toma ainda mais, toma essa tarde, Deus. Recebe a nossa adoração, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Você pode aplaudir o Senhor aí, bem forte aí, glória a Deus. Vamos cantar dessa bondade do Senhor. Tire esse início para pensar em tudo de bom que o Senhor já tem feito. Comece a esquecer nesse momento de tudo que você viveu lá fora e cante. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom. Cante. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Cante. Ele continua. Em dias de desespero, em dias de aflições, Ele continua sendo bom. Mesmo quando nada dá certo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo. Cante. Ele continua sendo bom. Cante. Ele continua sendo bom, Ele continua. Mais forte, declare. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom. Cante, mas cante com convicção. Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Eu desejo que seja um momento de paz, esse momento. E essa música, ela traz isso para os nossos corações, para que nesse momento nós esqueçamos de tudo que tem lá fora, esqueçamos quem ainda vai chegar, esqueçamos as cadeiras vazias, esqueçamos quem está do nosso lado. Esquecer de tudo, isso é se ligar com a presença de Deus, isso é entender que Ele continua sendo bom, mesmo que aos nossos olhos, ao que nós entendemos como circunstâncias boas e ruins, está indo tudo andando mal, Ele continua sendo bom, e Ele continua trabalhando para o bem daqueles que amam a Ele, e por isso Ele está em teu favor. Acalme-se, a situação vai melhorar. Então nesse momento que nós entramos nesse lugar de intimidade com Ele, nessa paz, eu quero te convidar a aplaudir a Ele bem forte. E com bastante alegria, nós vamos viver essa comunhão que temos dentro da casa do Senhor. Amém? Vamos com alegria, com nossas palmas. Eu não sei dançar, mas se você quiser dançar, pode dançar, porque essa música ela traz alegria pra gente. E a casa de Deus é isso, é alegria. E a casa está cheia da sua glória. Tem muita
Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa, oh, aqui na casa do Senhor. Quão bom e quão suave é viver em comunhão. Mas irmãos, olha só, não adianta a gente cantar assim, que ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão, quase morrendo, totalmente desanimado. Se a música é pra cima, ela traz alegria, uma alegria que não é momentânea. Viva isso e cante. A casa está cheia da sua glória. Cante. Tem muita bênção, tem muita vitória. E a hipocrisia tá muito fraco. Mais alto. Isso aí, mais alto. É muita festa, é muita festa, oh, aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão. Amém. Mas olha só, ficou muito fraco. Eu acho que a gente pode cantar bem mais alto, mas muito mais alto. Muito. A gente está num número grande de pessoas e a intenção aqui não é ouvir a minha voz, mas é a gente fazer um coral bem forte, bem alto, para adorar o Senhor. Por isso vamos cantar essa música mais uma vez. Mas olha só, você tem liberdade na casa do Senhor. Você não precisa ficar uma estátua paralisada, você não está imobilizado. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus de movimento, e Ele nos traz esse movimento, essa liberdade que só a presença dEle nos traz. E essa liberdade é que você pode dançar, você pode sorrir, você pode olhar para o teu irmão, abraçar ele, viver essa comunhão. Que comunhão é essa que a gente fica paralisado e não consegue olhar para o nosso lado, dar um sorriso? Por isso vamos cantar mais uma vez e vamos olhar para o nosso irmão, dar um sorriso de orelha a orelha e dizer para ele que aqui na casa do Senhor não tem hipocrisia, não tem falsidade e tem muita alegria. Amém? Amém? Aê, vamos lá então. A casa está cheia. Isso aí. Agora sim, mais alto. Agora sim. Cante. Ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. Isso aí. É muita festa, oh, aqui na casa do Senhor. E agora olha pro teu irmão e diz: oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão. Sai do teu lugar, cumprimente teus irmãos com um sorriso dizendo: oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão. Amém. Vamos ouvir. Aplauda a Cristo bem alto. Aleluia. Aonde o Senhor está, a alegria, a convicção do que estamos cantando. Estamos cantando para um Deus vivo que não está morto. E quem nós éramos já morreu, deixou de existir. Na presença dEle somos novas criaturas. E eu quero te convidar a cantar isso a Ele. Olha, o que o Vini falou ontem vale hoje também. Se você quiser sair do teu lugar ou quiser pular, você é livre aqui na presença de Deus. Faça o que você sentir no coração. Vamos! Qual a chance alguém como eu poderia algum dia ter de ser chamado
e nada pode mudar o que foi feito na cruz por mim. Oh, oh, oh. Cante bem alto e quem eu era deixou de existir. A graça de Deus entrou, mudou, tudo em mim, tudo em mim. Qual a chance? Qual a chance? Alguém como eu poderia algum dia ter de ser chamado filho do rei. Mas teu amor tão grande me lembra de onde eu vi, e que nada pode mudar o que foi feito na cruz por mim. Agora eu preciso das tuas vozes. Cante bem alto ao Senhor, e quem eu era deixou. Aplauda Cristo. Amém. Quem nós éramos deixou de existir de verdade. Amém. Amém. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Bom, essa canção a gente escolheu porque por ela falar exatamente isso. Quem eu era deixou de existir. Mas como assim, quem eu era? Como Nicodemos teve essa dúvida de saber como ele poderia nascer de novo, como ele poderia voltar para o ventre da mãe dele e nascer uma nova criatura, como poderia acontecer isso? Realmente não tem como acontecer isso. Mas quando nós deixamos Cristo entrar nas nossas vidas, é aí que começa essa diferença, é aí que começa essa mudança, esse nascer de novo. Por isso eu quero te convidar. Deu para conseguir assimilar o refrão dessa canção, né? Deu, né? Amém? Ela é bem curtinha, é fácil, né? Eu queria te convidar a levantar as tuas mãos e rasgar o teu coração na presença do Senhor e dizer somente esse refrão ao Senhor:
E quem eu era, Senhor, deixou de existir pela tua graça, por esse favor não merecido. E quem eu era deixou de existir. A graça de Deus entrou, mudou, entrou, mudou tudo em mim. E quem diga isso? E quem eu era deixou de existir. Cante. Isso. Muito bonito, cante. Entrou, entrou, mudou, entrou, mudou tudo em mim. Mais uma vez, e quem? E quem eu era cante. Senhor, nós te adoramos nesse momento, Deus, cantando que a tua graça nos transformou, Deus, e nós somos gratos a ti nessa tarde, Deus, pelo teu imenso sacrifício, Deus, pela liberdade que temos em tua presença, e tudo o que queremos é te bendizer nessa tarde, Senhor. Nós queremos bendizer o teu nome, Senhor. Nós queremos cantar com convicção, Senhor. Nós queremos viver cada canção que estamos cantando aqui, Deus, para que elas não passem de meras palavras, Deus, mas que elas sejam palavras proferidas, profetizadas muitas vezes para as nossas próprias vidas, para que elas não passem como qualquer canção que o mundo canta, Senhor. Nós queremos te bendizer. Eu quero cantar, eu te bendirei, Senhor. Eu te bendirei com a minha vida, Senhor. E não importa a situação que eu viver, os meus lábios cantarão a ti, Deus, e a igreja cantará a ti. E é isso que queremos fazer nessa tarde, Senhor, te adorar. Aleluia, aplauda Cristo. Vamos com nossas palmas. Se alegre na presença do Senhor. Cante. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Isso aí, cante. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho
ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. A soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Aqueles que são convictos podem dizer: eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Cante bem alto, Eu te bendirei. bem alto, cante. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Sim, Senhor. Tudo que nós queremos nesta tarde, Senhor, é te bendizer, é exaltar o teu nome, Senhor, é desfrutar da tua presença, é ouvir a tua voz, é receber de ti, Senhor, é te exaltar, Senhor, se sentir abraçado por ti, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos verdadeiramente nessa tarde, Senhor, diminuir, Senhor, cada vez mais, Senhor, ao passar dessa tarde, ao passar das ministrações, ao passar dos cultos e dos louvores, Senhor. Nós queremos que tu cresça, Senhor, no nosso coração, Senhor. Nós queremos que tu tome conta da nossa vida, porque nós reconhecemos que só tu tens o melhor para nós. E por isso nós te exaltamos, Senhor. Por isso nós te glorificamos. Nós te bendizemos e nós te aplaudimos mais uma vez nessa tarde, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. O nosso aplauso, Deus. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Senhor. Glória a Deus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Que bênção que tem sido esse evento, vamos colocar dessa forma, o impacto, desde o começo, desde o louvor, desde as preparações, Deus tem abençoado, tem sido conosco, e a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quantos estão felizes aqui essa tarde? Levanta a mão. Quantos gostaram da pregação de ontem, da ministração de ontem? Bênção, né? É interessante como Deus conecta todas as coisas. Às vezes parece brincadeira, né? Mas Deus, ele controla todas as coisas, do início ao fim. Nada escapa do controle de Deus. E o pastor Rogério trouxe uma palavra muito legal, muito abençoada. E ele falou, basicamente, que Deus é bom e que todas as coisas boas provêm dele. Mas ele falou uma coisa interessante, ele falou que Deus, a sua vontade, o seu caminho estão acima de nós. Que ele enxerga acima de nós. Ele enxerga além. Ele vê coisas que nós não vemos. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. E é interessante porque pequena meditação, pequena palavra que eu separei hoje, que Dionísio pediu para a gente falar, é justamente sobre
se sujeitar à vontade de Deus, renunciar à nossa própria vontade, morrer para a nossa própria vontade. E hoje de manhã eu estava olhando um pequeno vídeo com a Lu, e é um vídeo de 1984, talvez antes, não lembro exatamente. É um vídeo em preto e branco. E nesse vídeo tem um pregador com uma criança no colo. E essa criança, ela tinha problema nos ossos. Ela não conseguia mexer as pernas dela. E aquele pregador começou a orar por ela e levou algum tempo. E ele mexia as pernas dela, mostrando que as pernas dela eram totalmente flácidas, moles. Parecia que não tinha osso. Ele virava a perna para trás, dobrava como um L a perna. Ele começou a orar, começou a orar, começou a orar. E daqui a pouco aquela criança começou a enrijecer as pernas. Começou a enrijecer, começou a enrijecer. E daqui a pouco aquela criança estava caminhando em direção a ele. E aconteceu um milagre naquele momento. E eu fiquei pensando comigo sobre o tema, sobre o que Deus queria falar conosco nessa tarde. E eu comecei a me questionar. Se aquele homem não tivesse renunciado à sua própria vida, aos seus desejos, aos seus sonhos, à sua própria vontade, será que aquela criança encontraria a cura, teria sido curada? Será que aquela criança não estaria numa cadeira de rodas? Será que aquela criança não estaria como o paralítico no tanque, esperando alguém alcançar o milagre a ela, a cura a ela? Isso é um lado. Aquele homem, ele entendeu para a sua vida que o chamado que Deus tinha para ele, que o que Deus tinha preparado para ele era muito maior, muito superior ao que ele mesmo poderia imaginar, ao que ele mesmo poderia planejar para a sua vida. Só que não é fácil tu fazer isso. Tu renunciar à tua vida, tu renunciar aos teus sonhos, tu sujeitar, tu esmurrar o teu corpo, como Paulo fala, não é uma coisa fácil de ser feita. Dói muitas vezes a gente fazer. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje de manhã a gente foi buscar umas cadeiras em outra congregação, eu e alguns jovens, e não é fácil acordar de manhã bem cedo para buscar as cadeiras, para ajudar em todo esse evento que tem sido feito. Só que a questão é como nós olhamos para isso. Como nós nos posicionamos quando chega esses momentos da gente sujeitar a nossa própria vontade e da gente escolher ajudar ou não ajudar. O que o pastor Rogério falou ontem? Que Deus é bom. E que se a gente quer ser como Cristo, a gente tem que ser bom. E a gente tem que fazer o bem. E isso é uma coisa simples, mas isso é fazer o bem. E o pastor Rogério falou ontem que aquele que dá um copo d'água, como está na palavra de Deus, para alguém que tem sede, esse copo d'água, essa pessoa que deu esse copo d'água, vai ser recompensada por Deus. Vai receber o seu galardão. E esse simples copo d'água, essa simples recompensa, vai superar qualquer coisa que tu almejar para ti aqui nessa terra. Uma coisa tão simples, uma gratidão de Deus porque tu ajudou alguém que estava com sede. Porque tu fez o que Cristo faria naquele momento. Então, às vezes a gente não consegue enxergar o que nós estamos deixando de desfrutar, o que nós estamos deixando de lado por não sujeitar a nossa própria vontade. É interessante que eu estava meditando na palavra de Deus e, como eu vou falar rapidamente, não precisa nem abrir, eu vou ler para vocês aqui. Não precisa nem abrir a palavra.
Em Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É interessante porque eu já falei algumas vezes sobre isso aqui. Nós não tínhamos nada. Nós estávamos mortos, nós estávamos condenados pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias decisões. E Deus vem e Ele entrega a sua própria vida por nós. Nós, mortos, temos uma chance de viver agora. Só que a maneira como Deus nos oferece isso, eu vou tentar ilustrar de uma maneira para que a gente consiga entender nessa tarde. É como se nós não tivéssemos um carro, nós andássemos a pé, nós não tínhamos dinheiro, e é como se alguém chegasse e entregasse um carro para nós. E esse carro não é um carro comum, ele é uma Ferrari. Ele é uma Ferrari completa, com ar-condicionado, com vidro elétrico, com direção, com motorzão, com banco de couro, com tudo. Tudo que tu pode imaginar, que tu pode sonhar, quando tu anda a pé. Dionísio que é o carro. Então, nós não tínhamos nada e alguém chega e nos dá uma Ferrari como essa. É isso o que Cristo fez por nós quando Ele entregou a sua vida por nós. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos nada, estávamos separados de Deus. E Deus vem, entrega o seu filho dá a sua vida por nós. Ele entrega a sua vida. Nós não tínhamos paz, nós não éramos abençoados. Talvez financeiramente até não fôssemos abençoados financeiramente, passássemos necessidade, sofrêssemos de enfermidades, enfim, todo mal que a gente possa imaginar. Então vem Cristo e entrega a sua vida, com tudo que a gente não tem, Ele oferece para nós. Se não tem paz, Ele tem paz para te dar. Tu está enfermo, Ele se entregou por nós, diz a palavra dele, e levou sobre si toda a enfermidade. Teus pais te desampararam, Ele não te desampara. Obrigado. Se tu te sente sozinho, Ele vai te fazer companhia para o resto da tua vida. Tudo que nós não tínhamos, Ele entrega a nós, quando Ele entrega a sua vida por nós. Só que tem uma condição, tem uma regra. Nós não podemos pegar a vida dele, nós não podemos pegar esse carro e dirigir da maneira como a gente quer. A gente não pode sair com essa Ferrari e começar a fazer zerinho na esquina. A gente não pode dirigir com essa Ferrari acima do limite de velocidade. Não, essa Ferrari nos foi entregue, nós podemos desfrutar dela, nós podemos usar ela, mas a gente tem que obedecer as leis, a gente tem que obedecer algumas regras. E a vida de Cristo, quando Ele nos dá, quando Ele nos entrega a sua vida por nós, a regra é a seguinte: nós temos que fazer o que Ele faria. Essa é a regra básica. Para viver a vida de Cristo, para que a gente desfrute de tudo isso que Ele tem nos ofertado, quando Ele entregou a sua vida por nós naquela cruz, a regra básica é uma regra simples. Às vezes o simples não é fácil, né? Às vezes a gente imagina que uma coisa simples é uma coisa fácil. Nem sempre uma coisa simples é uma coisa fácil. Mas é muito simples. A regra é fazer o que Cristo faria em cada situação que a gente encontrar na nossa vida. O que Cristo faria se encontrasse uma pessoa na praça enferma? O que Cristo faria? O que Ele faria? Ele oraria por ela. Ele prestaria socorro. O que Cristo faria se encontrasse uma pessoa
que está vendendo de porta em porta, chega na tua casa vendendo rapadura ou pano de prato, está morrendo de sede, ele daria um copo para aquela pessoa. Ele talvez oraria com ela, falaria do amor de Deus para ela. É isso que ele faria. Então, para que a gente saia da morte para a vida, para que a gente desfrute de tudo aquilo que Cristo entregou por nós na cruz, que é a sua própria vida, nós temos que fazer o que ele faria em cada situação da nossa vida. Fazer o que ele faria em cada situação da nossa vida. Sabe, aquele homem, ele pagou um preço. Ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão dos seus sonhos, ele abriu mão dos seus desejos. Mas ele recebeu algo muito maior em troca. Sabe por quê? Porque nós não temos nada de bom para oferecer para qualquer pessoa. Ah, mas como assim, Géser? Está sendo muito duro. O que o pastor falou ontem? O que a palavra de Deus diz? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem do Senhor. Tudo que é bom vem dele. Então nós não temos por nós mesmos nada de bom para dar para alguém. E aquele homem, se ele não tivesse se entregado para Cristo, se ele não tivesse se entregado para Deus, se ele não tivesse se alinhado naquilo que Deus estava chamando ele nunca desfrutaria do que ele estava desfrutando naquela cruzada, naquele momento, daquela criança sendo curada, daquele milagre. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Levanta a mão. Quantos aqui querem ver milagres na sua vida? Levanta a mão. Quantos aqui querem que, quando orar por uma pessoa, que ela seja curada? Amém. Eu vou dizer algo maior. Deus deseja isso para a vida de vocês. O Senhor deseja fazer isso nas nossas vidas. Ele anseia por fazer isso nas nossas vidas. Mas nós, por nós mesmos, não temos como fazer isso. Nós nunca vamos desfrutar de algo assim por nós mesmos. Só tem uma maneira. Nós vamos desfrutar disso, não pela nossa vida, não pela nossa vontade, não pelos nossos planos, não pelos nossos sonhos, mas vivendo a vida do Senhor em nós. Quando nós vivermos a vida de Cristo em nós, Ele vai se manifestar através das nossas vidas, Ele vai curar pessoas, Ele vai libertar os cativos, e Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar a minha vida. E nesse momento tu vai desfrutar do sobrenatural de Deus. E nesse momento, quando isso estiver acontecendo, cara, escuta o que eu estou falando. Todas as outras coisas vão perder o valor. Quando tu sentir Cristo se movendo na tua vida, quando tu sentir Cristo se movendo na tua vida, curando uma pessoa, libertando uma pessoa, quando tu sentir o amor de Cristo se derramando sobre a vida de alguém que está necessitado, no evangelismo, numa praça, o resto vai desaparecer, todas as coisas vão perder o seu valor. Os teus sonhos, a tua vontade, os teus desejos vão parar de brilhar os teus próprios olhos. Sabe por quê, queridos? Pelo que o Rogerinho falou ontem, pelo que o pastor falou ontem. Deus é muito maior do que nós. Deus é muito maior do que nós. Deus é muito melhor do que nós. Incomparavelmente. Ele é o amor, Ele é a bondade, Ele é a vida. Ele é tudo. Ele é tudo. Por isso que quando essas pessoas, quando nós, mas eu falando dessas pessoas, me referindo a esse pregador que eu vi, quando eles se entregam e eles começam a experimentar o mover de Deus, eles começam a sentir o amor de Deus, eles não conseguem mais parar. Eles não conseguem mais parar.
E assim vai ser nas nossas vidas. No momento que a gente decidir parar de correr atrás da nossa própria vontade, parar de correr atrás dos nossos próprios sonhos e se entregar totalmente ao que Deus tem planejado para a nossa vida. E o que Deus tem planejado para a nossa vida é tudo isso que eu falei agora. O desejo de Deus para cada um de nós aqui nessa tarde é nos usar. O plano dele é implantar o reino dele aqui através da tua vida. Curar pessoas, libertar os cativos, levar o amor dele para esse mundo que não conhece o que é o amor. Esse mundo não sabe o que é o amor. E eu queria só terminar lendo um versículo em João 14. Queria ler na Nova Versão. João 14, 12. Na NTLH. Diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Amém? Glória a Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem mesmo isso para a sua vida? Então se entreguem ao Senhor sem receio, sem medo, sem dúvida. Se entreguem. Se a gente não se entregar totalmente, a palavra de Deus diz que a nossa vontade, a nossa carne, ela milita contra o Espírito. Ela luta, ela guerreia contra o Espírito. A nossa vontade, a nossa carne, guerreia contra o Espírito. Eu posso dizer então que a nossa própria vontade, o nosso desejo, a nossa carne, ela guerreia contra a vontade de Deus. Se nós andarmos segundo o desejo da nossa carne, segundo o nosso bel prazer, segundo a nossa vontade, nós nunca vamos desfrutar do sobrenatural de Deus. Amém? Curva a cabeça, vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos isso, Senhor. Não tem nada mais precioso. Não tem nada, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Precisamos de Ti, querido Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, queremos Te servir. Nos dá um coração sujeito à Tua vontade. Um coração obediente, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós não queremos, Senhor, lutar contra a Tua vontade, Senhor. Nós não queremos, Senhor, fazer aquilo que nós mesmos desejamos muitas vezes, porque nós sabemos que o nosso coração ele é desesperadamente enganoso, ele é corrupto, Senhor, ele nos engana. Nos ajuda, Senhor, porque nós reconhecemos nessa tarde que a Tua vontade é o melhor para as nossas vidas.
E nós queremos a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Para que o teu reino possa ser implantado aqui, Senhor. Para que vidas possam ser restauradas, Deus. Para que pessoas possam ser curadas. Para que os cativos encontrem liberdade, Senhor, pelo teu nome. E para que a gente possa desfrutar do teu sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre a vida da juventude, Senhor, no Vale dos Sinos, Senhor. Nessa tarde. Levanta essa juventude, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor. Exalta o teu nome, engrandece o teu nome, Senhor. Tudo isso que nós temos feito, Senhor, o motivo de nós estarmos aqui essa tarde, Deus, é tu o motivo, Senhor. É porque nós te amamos, é porque nós te desejamos, é porque nós te queremos, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Nós nos sujeitamos ainda mais à tua voz, à tua vontade e ao teu querer, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Lá vem eu falar dos moradores de rua. Já pensaram, né? Não, olha só. Parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, mas eu falei com o Gessler ontem, quando terminou a pregação do pastor Rogério, que é como se todo mundo se reunisse antes lá atrás e conversasse tudo assim, ó. Tu vai falar até aqui, daí tu fala até aqui, daí tu continua assim, e assim, e assim, e cada um tudo que nem um teatro, assim, todo mundo já sabendo o que vai falar. Porque todas as vezes, para mim é a terceira vez, mas todas as vezes, um complementa o que o outro vai falar. E sem ninguém conversar, sem ninguém saber nada de antes. É só o Dionísio que fala as coisas pra gente, dá mais ou menos sobre o que é o assunto que vai ser, por exemplo, o Impacto Jovem, e a gente vai lá e ele deixa a gente livre. Só que tem um espírito por trás de tudo isso. E é por isso que eu quero te dizer, para levar a sério, quando alguém vem aqui em cima e diz assim, cara, Deus tem um plano na tua vida específico, único para ti, e esse momento é único na tua vida, é porque é real, é único. Deus escolheu cada um de vocês, eu, para estar aqui essa tarde, para algo específico que Ele tem para cada um de nós. E antes de falar o que eu tenho para falar, eu quero só dar um testemunho para vocês, que mesmo se o Impacto Jovem terminasse hoje, uma alma já foi ganhada hoje de manhã. Nós estávamos aqui ensaiando e chegou um rapaz com mais 2 guri ali na frente. O Michael estava na mesa lá atrás e ele chamou o Michael lá na frente. E daí o Michael foi lá. Aí ele disse, eu queria participar do culto. Daí o Michael disse, não, mas não tem culto agora, os guris só estão ensaiando. Ele disse, não, então tá, nós vemos outra hora. Daí o Michael disse, não, entra, vamos lá, fica lá no ensaio, lá, participa lá um pouco. Daí eles entraram e sentaram lá atrás. Daí a gente estava nas últimas 3 músicas ensaiando. Daí quando terminou, o Michael me chamou lá atrás. Daí eu fui lá, a gente começou a conversar com ele. Ele começou a chorar, ele contou que um irmão, agora eu me esqueci o nome do irmão, Luiz, enfermeiro, parece que é, que ele conheceu lá no posto de gasolina onde ele trabalha e falou para ele vir aqui, que aqui ele ia ter uma assessoria, ele ia receber ajuda. E aí a gente conversou com ele contou os problemas dele, a gente orou por ele e ele aceitou Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? E como o pastor Rogério falou ontem, é para isso que eu quero gastar a minha vida. Eu não sei para qual motivo você quer gastar, mas a minha vida tem sentido para isso. E é sobre isso que eu quero falar. O Dionísio criaram essa camiseta que diz Jesus vive em mim. E é trimassa usar essa camisa, é bem bonita, né? Mas Jesus vive mesmo na gente? Será que isso é real, é verdadeiro? É legal usar certas frases e coisas que a gente usa em camiseta, mas será que essas frases têm verdade na nossa vida? E Jesus vive em mim, como? De que forma? Através da nossa fé. E o Madir é o meu melhor amigo para nós trocar livro e coisas que a gente está lendo. A gente está sempre conversando sobre o que um e o outro está lendo.
E eu nunca mais me esqueci de um cara que ele me apresentou, que é um tal de Haulisson. O cara tem um nome mais esquisito, e os irmãos deles são os nomes mais esquisitos ainda. O outro irmão dele é Halderson, e a irmã dele é Haldarciane, parece que é. Uma coisa assim, né, Imagina? É um lance assim. Mas o cara é cheio de Deus, ele é conselheiro político. E ele disse, pode difundir isso aí, falar para quem você quiser, porque Deus falou isso comigo. E o Madjer já falou essa frase aqui, e eu quero usar ela para que a gente fale um pouco sobre isso. Que ele fala assim, que no nosso quarto, no íntimo, é onde nós construímos a nossa fé. A nossa fé é manifestada na rua, no dia a dia, e ela é celebrada com a igreja, em momentos como esse. Nós celebramos a nossa fé. E quando a nossa fé ela se manifesta na rua, no dia a dia, e é sobre isso que eu quero falar, ela contagia, ela se espalha, ela é essa bondade que o pastor Rogério falou ontem. É esse o amor, é as atitudes que demonstram a nossa fé. Aquilo que nós conquistamos no nosso quarto é demonstrado através disso, das nossas atitudes, desses momentos, onde nós possamos expressar a fé conquistada no nosso íntimo e celebrada da forma que nós cantamos antes, com alegria, com comunhão uns com os outros, com convicção. É hora de testemunharmos, como eu testemunhei agora, do que aconteceu hoje pela manhã. É hora de mostrarmos uns para os outros o quanto Deus e a nossa fé tem sido viva entre nós. E esses testemunhos servem de quê? De convicção uns para os outros, para que a fé de cada um seja alicerçada, fundamentada e acrescida, para que nós tenhamos uma maior convicção e um maior anseio, uma maior fome e sede de conquistar a nossa fé lá, no lugar de intimidade, no secreto, no nosso quarto, e é onde ela se acrescenta, e aí mais uma vez se transborda no nosso dia a dia. E ela se transborda de uma forma que eu e você, por exemplo, eu tenho contato com pessoas que a maioria de vocês jamais vão ter. Eu sou esse sal e essa luz, essa diferença. Eu sou as mãos do Senhor, eu sou a voz do Senhor para essas pessoas. Eu sou os atos de bondade que o pastor Rogério falou ontem para essas pessoas. E eu sou esse acesso de Cristo a eles. Porque o versículo de Mateus 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. E assim segue o versículo. Tá, tudo bem, mas Jesus está aqui, está caminhando pelas ruas, pela cidade. Ele está por aqui? Não, ele não está. Quem é Jesus que vai tirar o fardo leve? Tudo bem, Jesus vai tirar, porque Jesus é o único que sara, que cura, que transforma. Mas quem vai ser os braços, as mãos deles? Quem vai ser o carrinho de mão para colocar essas pessoas dentro e trazer a Jesus? E aí sim, ser aliviado o seu cansaço, ser tirado o seu sobrecarrego, as suas lutas, as suas dificuldades. Eu e você, não tem mais ninguém para isso. Eu e você somos os braços de Jesus. Nós podemos colocar o nome de cada um de nós nesse versículo. Eu entendo sim, porque é Jesus que tira? Sim, Jesus que tira. Mas Jesus é a resposta. Sim, qual é a pergunta? Se nós não trouxermos as pessoas, se nós não formos a boca, o acesso para essas pessoas de Deus, como elas vão se chegar a Deus? E é muito louco isso, porque uma coisa vai se encaixando na outra. E eu falei isso para minha esposa, quinta-feira lá em Canudos. Eu quero que você, se você tem Bíblia, senão só acompanha no telão, aí o William vai colocar. É Isaías capítulo 10, versículo 27. O Leandro, sem saber de nada disso também, trouxe uma palavra lá em Canudos na quinta-feira, que completa exatamente isso que eu estou falando. Isaías 10, 27, a palavra de Deus fala assim: naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Tá, o jugo vai ser despedaçado, a pessoa vai ser aliviada. Mas como? Existem milhões e milhões de pessoas sofrendo com dificuldades loucas para serem felizes da forma que nós somos felizes. Mas como elas vão ser se não há
quem vá ao encontro delas. Se não há as pessoas que disponibilizem e sejam esse Jesus vive em mim e demonstrem esse Jesus vivendo dentro de cada uma delas. Somos eu e você. E o versículo de tudo isso, que para mim se resume tudo isso que eu quero dizer em poucas palavras aqui, de deixar Jesus viver na gente, é uma situação que aconteceu há muito tempo atrás com Jerusalém, e que é exatamente o que estamos vivendo nos dias de hoje, que está em Ezequiel, no capítulo 22 e no versículo 30. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30, a palavra de Deus fala assim: busquei entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu busquei entre eles um homem. O Senhor colocou essa palavra na boca de Ezequiel. A cidade de Jerusalém estava vivendo um caos. Pais, vendo, a Bíblia fala assim, vendo a nudez dos seus filhos, tendo relações com filhos, pais com filhos, a prostituição tomando conta, homens que eram os homens da lei, que estavam nos governos, sendo totalmente derrubados por mentira, por calúnia, emprestando dinheiro e cobrando juros altíssimos por isso, passando a perna nos outros. Isso tudo que eu estou falando não te lembra nada do que o pastor Rogério falou ontem? A palavra dele não está ressoando ainda na tua cabeça? Exatamente isso que ele falou ontem. Como vamos demonstrar essa verdade? Como vamos ser os embaixadores de Cristo, que muitas vezes enchemos a boca para falar? Como vamos fazer viver em paz, alegria, como Paulo ensina aos romanos? Como vamos fazer isso? A palavra de Deus é específica. O Senhor buscava um homem que se colocasse nessa brecha, que se colocasse nessa situação, que estivesse disponível a zelar por aquelas pessoas, a orar, a batalhar por aquelas pessoas. Eu quero te dizer hoje, o Senhor busca um jovem que se coloque nessa brecha. Um jovem, uma jovem, qualquer um de nós, ou todos nós. Eu quero que seja todos nós, que nós nos colocamos nessa brecha. E aí eu vou te falar, não é só lá no evangelismo na praça com os moradores de rua, não é só lá no centro de reabilitação, não é só nos hospitais, que não é só, isso é muita coisa que a gente tem feito, e glória a Deus por isso, mas tem muito mais. Tem muita gente no teu convívio que parece ser muito feliz, cara, ela está vazia demais, e ela só precisa que tu fale desse Jesus, que tu diz que vive em ti, para que ela possa viver o que nós vivemos, desfrutar dessa alegria que não é momentânea, é constante. A nossa alegria vai acabar o culto agora, nós vamos ter um intervalo, vamos ter outro culto, vai terminar depois outro intervalo, vai ter outro culto, nós vamos para casa, a nossa alegria continua, porque o culto de ontem não terminou, a palavra continua ressoando e nós continuamos nos alimentando. É como a vaca, o boi, diz que eles são animais ruminantes, eles comem o pasto e depois eles ruminam, eles vomitam e começam a mastigar de novo, eles miúçam o pasto. E assim a palavra de Deus tem que ser para nós. É meio chulo falar desse jeito, mas é a realidade. A gente precisa receber a palavra, deixar ela entrar, e nós precisamos trazer ela de volta à mente, para que nós esmiuçamos isso, para que nós possamos colocar em prática isso. Porque, olha só, eu vou te falar uma coisa, se é só comigo, beleza, mas não tem muitas vezes que você ouve a palavra aqui, e daí segunda-feira alguém te pergunta que não pôde estar, ou sei lá, o que foi pregado sábado? Tu nem te lembra. Não, fala sério, é só comigo que acontece isso às vezes. Nem te lembra da palavra. É só eu, né? Beleza. Show. E aí, por isso assim, eu acho importante a gente colocar valores para todos os momentos do culto. Porque às vezes um louvor, ele pode falar durante a semana inteira com uma pessoa, pode voltar à mente, a melodia da canção fala. Por isso que eu acho muito, muito legal essa parte da música. Mas a palavra é o centro do culto, porque a palavra transforma, a palavra que traz a transformação, a palavra é a vida de Deus para nós, é a vida de Cristo dentro de nós. E o tempo já está acabando. O que eu queria te falar assim como
te colocar um combustível, assim, te dar um ânimo para fazer isso, tu não precisa estar capacitado. Não precisa te perguntar, mas como eu vou fazer isso? Eu não sei falar, eu sou tímido, como que eu vou chegar nas pessoas? Cara, não te preocupa. Se Deus falou contigo para falar com alguém, só vai e fala. O Espírito Santo vai te usar, isso é a coisa mais certa que existe. Eu nunca me imaginei fazendo uma oração de confissão com alguém para aceitar Jesus. Nunca, e nem sabia como fazer isso. E me deu uns nervos a primeira vez que eu fui fazer isso. Eu pensei, como que eu vou falar o que eu vou fazer? Cara, não depende de mim. Não é eu que estou ganhando as almas para Cristo. É Cristo que está ganhando as almas para o reino dele. Nós só estamos sendo os instrumentos. E se nós estamos nos colocando disponíveis, cara, ele vai capacitar. Ele é o mais interessado em fazer o reino dele ficar gigante. Mas ele precisa de pessoas que se coloquem nessa brecha. E que seja um homem. Um homem pode transformar uma nação. A Bíblia está dizendo isso, não é eu. Um homem que se colocasse na brecha por Jerusalém, tudo mudaria. Um homem que se coloque, um jovem que se coloque pela cidade de Novo Hamburgo, tu vai ver muito mais coisa acontecendo. Um de nós que se colocar, se dedicar, se colocar nesse espaço de ir ao encontro das pessoas, de querer ver as pessoas sendo convertidas, vai dar uma diferença gigantesca. Porque quando uma pessoa começa a fazer alguma coisa e o resultado começa a aparecer, é contagiante. Não tem, é contagiante isso. É perceptível quando a presença de Deus está nisso. E as coisas começam a acontecer. Olha esse projeto Escola da Vida. Olha quantas pessoas têm se rendido. O Ramon, meu irmão, falou aqui no último que vocês tiveram no 25 de julho. Diz que um a um foi levantando a mão no momento de aceitar Jesus, que o Dionísio perguntou quem queria aceitar. Meu Deus, cara, isso está tão perto da gente. Será que só pode acontecer lá? Tem muito mais colégio por aqui. Tem o Rio Grande do Sul inteiro para a gente ganhar. Tem o Brasil inteiro para a gente ganhar. E só precisa de um que se coloque nessa brecha. Um. Imagine se todos nós juntos nos colocarmos nessa brecha. E a maioria de vocês já ouviu isso e eu não vou repetir. Mas vocês lembram, todo mundo, o que eu falei quando a gente começou a cortar os cabelos na praça? Eu não sabia cortar cabelo. Mas Deus foi específico quando falou comigo. Ele disse, eu só preciso que tu esteja disponível. Quem vai te capacitar sou eu. E hoje eu lembrei de mais uma coisa, mais uma situação me aconteceu, para demonstrar esse amor que o pastor Paulo, que o pastor Rogério falou ontem aqui. Desde muito pequeno, continuo sendo pequeno, mas quando eu era mais novo, o meu avô sempre cortou meu cabelo. Sempre meu avô cortou meu cabelo. Meu avô era barbeiro. E hoje ele chegou lá na casa da minha mãe, ele ligou de manhã quando a gente estava aqui ensaiando. E ele ligou que ele queria que buscasse ele lá de Sapiranga para vir visitar minha mãe e os outros filhos dele que estão aqui na volta. Só que eu não podia buscar ele. Daí ele disse, meu filho, eu te dou o dinheiro para gasolina. Daí eu disse, não, vou pedir pro meu pai, daí meu pai te busca. Daí meu pai buscou ele, estava lá na minha mãe. Daí eu e a minha esposa fomos lá almoçar na minha mãe. E ele pegou e disse para mim assim, meu filho, eu sei que tu tem os negócios da igreja, mas precisava que tirasse um pouquinho do meu cabelo atrás. Eu trouxe até a minha máquina para ti, não precisava usar a tua. Só que já era 1h e nós tínhamos combinado de estar aqui 1h30. Daí eu fiquei com o coração apertado, sabe? Daí eu pensei, agora, que eu não vou ter como ir lá amanhã também para cortar o cabelo dele. E ele veio assim, tipo, esperando só para me cortar o cabelo dele, sabe? Daí eu pensei, azar que se atrasa, isso aqui também é fazer o evangelho, porque meu avô não é convertido. Aí eu peguei, fui lá e cortei o cabelo dele na corrida. Tirei o cabelo dele atrás assim, e ele, não estou te atrapalhando toda hora assim, eu cortando o cabelo dele, eu não estou te atrapalhando, Não, vô, quantos anos tu cortou meu cabelo? Eu disse, agora é minha vez de retribuir tudo que tu fez por mim. E daí ele disse assim, mas eu não vou te atrapalhar os trabalhos na igreja. Daí eu disse, não vai me atrapalhar. Foi uma atitude que me durou 15 minutos, eu cortei o cabelo dele. Cara, isso ali fez uma diferença muito grande na vida dele, pode ter certeza. Porque outros primos meus já falaram que ele está sempre gavando, eu e meu irmão, assim, das coisas que a gente faz na rua, do trabalho que a gente faz com os moradores de rua, assim. Então, uma sementinha é plantada no coração dele. E sempre que ele conversa comigo, ele sempre puxa um assunto da igreja. Ele sempre puxa um assunto. É nesses pequenos gestos, nessas pequenas atitudes. Não é só levar comida para os moradores de rua. Não é só dizer um Jesus te ama para as pessoas. Mas é ter atitudes que demonstram esse Jesus que a gente diz que vive em nós, que a gente usa a camiseta. E para encerrar, eu quero te falar mais uma vez que de repente alguém já não ouviu, mas que isso sirva para mim é um slogan na minha vida. Essa frase nunca mais vai sair da minha vida. Eu sempre tenho anotado num papelzinho dentro da minha Bíblia. Isso nunca mais vou esquecer. E eu quero te dizer, se tu não procurou saber sobre isso, procura, tu vai gastar 10 minutos do teu tempo na internet, tu vai achar
sobre o avivamento dos moráveis. E tem uma frase que um desses irmãos falou, que para mim assim é o que eu tenho para minha vida, que eu desejo, que eu busco a cada dia, que eu possa estar mais íntimo da presença de Deus, para poder viver e ter isso como um grito de guerra dentro do meu coração, assim como eles tiveram. Eles se dedicaram, famílias e famílias, durante 112 anos, orando sem parar. Famílias que se dedicaram 112 anos em oração. E esse avivamento foi para que eles ganhassem uma ilha, onde tinha 3.000 pessoas que eram escravos, e eles se venderam como escravos para ganhar aquelas pessoas. Eles se esqueceram da sua liberdade, eles se entregaram à própria vida. E a frase que eles falaram, que eles tiveram como grito de guerra é essa: para que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E é o que eu desejo para a minha vida, e é o que eu quero incentivar na tua vida. As nossas vidas precisam fazer valer a pena o sacrifício de Cristo, para que Ele olhe lá de cima, em cada atitude que nós temos, de bondade com as pessoas, atitude de fé que colocam a nossa fé em prática com as pessoas, para que Ele olhe lá de cima e diga assim: valeu a pena pela vida do Samuel, valeu a pena pela vida do Paulo, valeu a pena pela vida do Felipe, valeu a pena pela vida da Paula, valeu a pena pela vida da Raquel, valeu a pena pela vida do Bruno. É assim que o Senhor tem que olhar para cada atitude que nós demos, em sacrifício, pelo sacrifício dele tenha valido a pena, para que não venhamos entristecer ele, mas que tenhamos isso latente em nossos corações, como um grito de guerra dentro de cada um de nós, pulsante. É isso que eu tenho para o meu coração, que o sacrifício de Jesus tenha valido a pena. E eu quero que a minha vida, assim como o pastor Rogério falou ontem, o maior prazer é gastar ela por esse evangelho, é ver a alma se rendendo à presença do Senhor por esse evangelho, porque o sacrifício de Jesus para a minha vida tenha valido a pena, para que eu possa encher a boca para dizer que Jesus vive dentro de mim. É isso que eu queria trazer de incentivo ao teu coração, e eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nesse momento eu chego na tua presença, Deus, te pedindo que tu enche as vidas de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, nessa tarde. Que tu coloque esse desejo ardente nos corações de falar do teu evangelho, Senhor, de proclamar o teu evangelho, Senhor, através de atitudes de bondade, Senhor, atitudes de amor que demonstram, que exalam a sua fé. Colocar aquela fé que é buscada lá no quarto em secreto, Senhor, que ela seja colocada em prática no nosso dia a dia, através das pessoas que nós temos convívio, Senhor. Senhor Jesus, eu quero orar a Ti nesta tarde e Te dizer, Deus, eu oro pelos meus irmãos também, Senhor, dizendo que nesta tarde aqui, Senhor, Tu encontra homens e mulheres, Senhor, que vão se colocar nessa brecha, Senhor, por esta cidade de Novo Hamburgo, Deus, pelo Rio Grande do Sul, Deus, pelo Brasil, Senhor. Nesta tarde Tu encontra aqui, Senhor, homens e mulheres que vão dedicar as suas vidas ao Teu evangelho, Senhor, que vão dedicar as tuas vidas a pregar as boas novas do Teu amor, Senhor, do Teu amor, Senhor, do Teu amor, Cristo. Eu te peço, Jesus, que Tu entre neste momento com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos corações, que Tu encontre corações abertos, Deus, rasgados na Tua presença, Senhor, cheios de fome e sede da Tua palavra, Senhor, cheios de vontade de falar do Teu amor, Senhor. E que nós possamos ser uma igreja de um Cristo que está vivo, Deus, que não está mais pregado naquele madeiro, Senhor, mas que vive dentro de cada um de nós. E aí sim, possamos proclamar, Senhor, ao alto e bom som, que Jesus vive dentro de mim, Senhor, que Jesus vive dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Pode abrir o capítulo 20. Deus é bom. Estamos alegres de estar aqui servindo ao Senhor. O Raul começou a mensagem dele falando de uma completude que o Espírito Santo faz em nós. E quando o Dionísio nos convidou para trazer uma TED, um tempinho, uma palavra curta sobre a palavra de Deus, ele me convidou para falar sobre o chamado de Deus na vida de um jovem.
os dons, a graça, para onde Deus me enviou, para onde Deus te enviou, como a gente pode ser essa vida e essa luz que foi pregada agora pelo Raul. Quando nós fomos alcançados pelo amor de Deus, esse amor de Deus entrou na nossa vida. O Géser citou um versículo que fala que Deus ele nos deu vida estando nós mortos. Significa que a gente fez um monte de bobagem, a gente fez um monte de coisa errada, a gente fez um monte de coisa que desagradava a Deus. Mas Deus, Ele, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos alcançou, Ele nos trouxe vida. E quem que Ele usou para isso? Raul recém falou, usou as pessoas, usou os jovens, adolescentes. De repente o teu pai e a tua mãe foram instrumentos de Deus para que tu fosse salvo. E esse Jesus começa a habitar em nós. Esse Jesus começa a trazer vida. Logo quando a gente entra na igreja, a gente percebe que Deus, Ele nos salvou, mas Ele também nos chamou para algo. Ele nos enviou para algo. O texto de João diz o seguinte, João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quando nós recebemos a vida de Jesus, a gente passa a perceber e entender que existe algo que nos dá satisfação, existe algo que nos dá prazer, existe algo que nos dá alegria. E isso acontece quando a gente começa a servir a Deus. Então o jovem que vem de uma vida de pecado, de uma vida de tristeza, logo que ele se converte, ele já tem uma disposição no coração, ele já quer servir em alguma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver mais com a igreja, eu queria estar em tudo. Se pudesse organizar uma cadeira, eu organizava. Se pudesse limpar um banheiro, eu limpava. Tinha os retiros da FENAC, e nós revirava os banheiros, lavando, limpando, carregando cadeira de um lado para o outro, que nem o Géser falou. A gente carregava e descarregava caminhões e caminhões e caminhões. E tu olhava assim, não via o fim das cadeiras para organizar. No fim do culto era nós de novo organizando. E havia uma alegria, havia um prazer. Eu me lembro quando eu era pequenininho, uns 14 anos, eu pegava 3 ônibus para ir numa igreja, e eu cantava na igreja. Que vergonha, coitado das pessoas. E eu ia para cantar na igreja, eu pegava 3 ônibus, e a igreja tinha 20 pessoas, e às vezes naquele culto tinha 10 pessoas. Mas quando eu estava cantando, mesmo que mal, vinha uma alegria, vinha uma satisfação no meu coração, porque eu sabia que eu estava fazendo algo para Deus. Mas no meio dessa caminhada, e eu já estou com 27 anos, eu vi muitas coisas. Eu vi muitos jovens começarem bem, eu vi muitos adolescentes começarem bem, com disposição, com alegria. Só que eu vi muitos deles no meio da caminhada se perderem, desanimarem, falarem mal da liderança logo em seguida. Aquela alegria, aquele desejo de servir que começou tão bem, logo já se esfriava, e daqui a pouco esse jovem que era para estar sendo Jesus na terra, ele já não está sendo mais. E aí ele esfria, desanima, e daqui a pouco ele já não está no nosso meio. Por que isso acontece? Porque tem jovens que não desfrutam da alegria de servir a Deus. Porque tem jovens que passam a juventude inteira tentando descobrir qual é o seu chamado, e quando está com 40, 50 anos, o tempo dele já passou, jovem. E daqui a pouco aquilo que Deus queria ter usado ele novo, ele já vai ter que ser usado em outra coisa, porque ele já não fala mais a nossa linguagem. Por que acontecem essas coisas? Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. E aqui, quando ele ressuscitou, ele chama todos os discípulos que tinham andado com ele. Ele fala: olha, agora é a vez de vocês.
Tá, mas Jesus, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer com... Eles não receberam 5 anos de faculdade explicando para eles o que eles deveriam fazer para servir a Deus. Eles receberam algo chamado Espírito Santo. E depois que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, era como se eles tivessem clareza e certeza daquilo que eles deveriam fazer. Jovem, eu não posso morar na tua casa, eu não posso dormir na tua cama, eu não posso ser filho do teu pai e da tua mãe, eu não posso estudar na tua escola, eu não posso ser irmão dos teus irmãos de sangue. Isso Deus chamou você para ser e fazer. Significa que o chamado que Deus tem para a tua vida, ele é para a tua vida, ele não é para a minha. Talvez tenhamos chamados similares, mas Deus, ele quer te usar naquilo que ele te chamou para te usar. E ele quer fazer de ti algo que ele quer fazer de ti com as tuas qualidades, com as tuas características, com as tuas aptidões, com os teus dons, com os teus talentos. Eu gosto do meu irmão por uma coisa: se eu der um cavaquinho para ele tocar e eu deixar o cavaquinho na mão dele por 10 minutos, ele aprende a tocar o cavaquinho. Se eu der um violão, se eu der uma guitarra, se eu der um teclado, Deus deu esse dom para ele, essa graça para ele, mas ele não deu para mim. Jovem, existe dons, talentos, graça, unção na tua vida para fazer alguma coisa que na verdade já está na tua vida. Tu precisa reconhecer e entender onde que Deus colocou isso. Quem sabe tu tem facilidade para falar em público. Quem sabe tu sente uma dor no teu coração quando tu vê uma pessoa doente, tu já quer orar por ela. Quem sabe tu vê uma pessoa que não conhece Jesus, tu já quer ir lá e falar do amor de Deus. Quem sabe tu vê uma pessoa cativa sofrendo e Deus vai te usar para libertar essa pessoa. Aonde Deus te chamou para servir? Como eu faço para descobrir isso? A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus vô-lo revelou pelo seu Espírito. O que isso significa, Bruno? Que o Espírito Santo é quem vai te mostrar o que Ele quer fazer da tua vida. O Espírito Santo é que vai te mostrar aonde tu deve servir, como tu deve servir. O Espírito Santo vai te mostrar por quem tu deve orar, como tu deve fazer. E esse é o motivo porque muitos se desanimam e se esfriam servindo a Deus, porque se esquecem de que quando estão servindo a Deus, o combustível é o Espírito Santo. É como um carro. Começa bem, tu liga, ele vai andando, daqui a pouco a luzinha acende. Se tu não abastecer, tu fica empenhado. Assim é o jovem que começa a servir a Deus e se esquece do combustível. O combustível não é a função de estar na igreja, não é a função de estar com a galera, não é estar no meio da muvuca. O combustível é o que o Raul falou aqui. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que te vê em secreto te recompensará. O combustível é tu ter intimidade com o Espírito Santo. O combustível é tu buscar a palavra de Deus. O combustível é jejuar. O combustível é amar a Deus. O combustível é andar debaixo de autoridade. O combustível é fugir do pecado. Deus chamou muitos de vocês para servir a Deus. O que vai determinar se daqui a 10 anos vocês vão estar vivendo o reino de Deus, servindo a Deus, aonde Ele te chamou para estar. E veja bem, eu não estou falando do teu chamado de ter a tua família, o teu chamado de ter o teu trabalho, a tua profissão, né? Isso também é chamado, também é bênção de Deus, mas nessa tarde eu estou falando sobre o chamado específico de servir a Deus ministerialmente. O que vai determinar se daqui a 10 anos vocês vão estar cumprindo o chamado de Deus para vocês é o quanto de intimidade, o quanto de comunhão vocês tiverem com o Espírito Santo.
É por isso que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E é por isso que a igreja de Atos é uma máquina. Porque o combustível estava sendo gerado no coração deles. E eles estavam com uma chama. 10 anos atrás, eu tinha 17 anos. E ontem, quando eu ouvi o pastor Rogério Belli pregar, passou um filme na minha cabeça. Porque 10 anos atrás, eu não tinha carteira, eu não era formado, eu não tinha meu trabalho, não tinha feito escola bíblica, não tinha minha esposa, não tinha meu filho, minha filha, não era líder de jovens, não era nada. Mas eu tinha intimidade com Deus. E eu fui no culto do pastor Rogério Belli em Porto Alegre, era um culto de jovens, numa sexta-feira de noite. Fui de ônibus. E a palavra foi muito forte aquela noite. Deus falou muito comigo sobre servir a Deus. E eu vim, como o Raul falando, e parece que a gente está repetindo, todo mundo vai. Mas eu vim, como o Raul falou, ruminando a palavra e meditando no que o pastor tinha pregado. E eu vinha falando: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu não sei para o que o Senhor me chamou, e nem me importa agora, mas eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver na Tua vontade, eu quero Te servir, e eu quero amar as pessoas, e eu quero fazer o bem onde eu for. E se Tu Te agradar de mim e quiser me usar, eis-me aqui à Tua disposição. Eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada, mas eu estou à Tua disposição. E eu tinha entrado no ônibus e eu estava sentado na frente, porque eu morava num bairro perigoso de Porto Alegre, perto do Rubem Berta, lá no Parque dos Maias. Então não era bom sentar no fundo, era tarde da noite, então eu sentei na frente. Eu entrei, sentei no primeiro lugar, estava o motorista na minha esquerda, sentou uma mulher do meu lado, estava eu, o cobrador atrás, e para trás o ônibus lotado. E eu fazendo aquela oração, e eu disse: Deus, se Tu quiser, eis-me aqui à Tua disposição, eu vou Te servir, Deus. E uma mulher do meu lado começa: ai meu Deus, eu estou sufocada com falta de ar, estou passando mal. O que é isso? O que é isso? Eu falei: eu vou abençoar essa mulher. E eu botei a mão nas costas dela. E eu falei: em nome de Jesus, eu te abençoo. Quando eu falei em nome de Jesus, ela começou a gritar. Parecia que alguém estava batendo nela. Eu falei: meu Deus, eu não fiz nada. E ela começou a gritar, e os olhos viraram. E aí veio uma voz que me dizia: Tu te colocou à disposição, agora vai. E aquela mulher estava possessa, ela começou a gritar. E eu botei a mão na frente assim da testa dela, falei: em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal na vida dessa mulher. Eu declaro os demônios amarrados, anulados, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, 3 irmãs da Assembleia de Deus levantaram, estavam atrás, começaram a orar, a falar em línguas. Eu, meu Deus, ônibus ungido. E aquela mulher começou a vomitar. Aí eu comecei a orar de novo: Senhor, não me deixa vomitar também. E eu comecei a passar mal junto. E já estava pertinho, estava 1 quadra na minha casa. E aí eu desci, ela estava tonta, eu desci, orei, repreendi de novo, ela vomitou de novo. E aí eu falei para ela: olha, Jesus te ama. Quem sabe tu procurou alguns lugares. Nunca tinha, nem sabia o que estava acontecendo, na verdade. Mas eu falei para ela: olha, de repente tu foi em alguns lugares e tu procurou Deus no lugar errado. Deus, Ele me mandou aqui para dizer que Ele te ama. Desde quando acontece isso? Aí ela falou que tinha ido num local de ocultismo, tinha comido umas comidas. Desde então, tudo que ela comia, ela passava mal. E eu falei do amor de Deus para ela. E ela veio uma alegria no coração dela. E quando eu vi ela alegre, eu fiquei mais alegre ainda. Porque eu falei: cara, eu estou sendo usado por Deus. Ela falou: tu precisa falar desse Jesus para minha cozinheira, que
ela era uma senhora mais de idade e morava com uma outra. Eu falei, meu Deus, eu estou na vila, vou entrar lá. Eu falei, vamos. Entrei dentro da casa dela, cheguei lá, tinha uma mulher desse tamanho, assim, grande. Eu falei, deixa a porta aberta. Eu falei de Jesus para aquela mulher, elas ficaram numa alegria. Isso quase meia-noite, 1h, eu saí de lá. Eu saí dali chorando. Eu falei, Deus, eu não sei para o que tu me chamou, mas vale a pena te servir e eu quero te servir. Eis-me aqui quando precisar. 2 semanas atrás nós estávamos no culto de jovens. E não era eu que estava pregando, era um irmão de Esteio. E ele estava impondo as mãos. Eu estava intercedendo junto, orando. Mas eu estava num canto assim, eu senti de ir do outro lado. E eu fui. Quando eu cheguei do outro lado, eu fui olhando, tinha uma jovem retraída, filha de obreiro, 5 anos com a gente em Esteio. E eu orei com ela, quando eu orei com ela, ela, bum, manifestou. E aí fomos atender, minha esposa atendeu junto com uma outra irmã. E eu só orei com ela. E aquela jovem estava atada, estava presa, e ela tinha decidido, depois do culto de jovens, ela ia se matar. Aquela era a última chance dela, era o último culto, a última oportunidade. Se condenava pelos seus erros. Jovem, eu não sei qual é o teu chamado, mas eu sei que Deus me chamou para abençoar a juventude, para libertar os cativos, pregar o evangelho, amar as pessoas. Talvez tu vai me dizer, Bruno, eu entendo muito mais de Bíblia do que tu. Talvez tu seja formado em teologia, talvez tu tenha mais tempo de fé do que eu. Mas eu entendi que Deus me chamou. E nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, nas minhas adversidades, com os meus desafios, eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Eu falava com o Dionísio ontem, já esgotei meu tempo há muito tempo. Eu falava com o Dionísio ontem, eu dizia, Dionísio, a gente tem que orar mais, porque a gente está vendo muitos jovens se perdendo dentro e fora da igreja, por causa da depressão, por causa da automutilação, muitos jovens se cortando, muitos jovens se suicidando, muitos jovens presos na pornografia, muitos jovens com um sentimento enganoso do diabo e também por causa da pornografia, pensando que é homossexual, pensando que é lésbica. E a gente tem que orar cada vez mais. E eu quero dizer para vocês, sozinho eu não consigo acabar com isso. O Dionísio sozinho não consegue acabar com isso. Agora, quando Deus chacoalha uma geração, aviva uma geração, levanta jovens, adolescentes, com o coração disposto, que amam a Deus, essa juventude orando, buscando, desejando mais de Deus, o diabo tem que sair, e os jovens são abençoados. Então, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Quem sabe tu tem entrado aqui nessa noite, ou melhor, nessa tarde, pensando, poxa, como Deus vai me usar se eu não sei fazer nada? Como Deus vai me usar se eu não tenho habilidade, parece que nenhuma? Como Deus vai me usar se eu me acho feio? Como Deus vai me usar se eu venho de uma família pobre? Como Deus vai me usar se no meu passado eu já fiz um monte de coisa errada, inclusive já pratiquei crimes? Deus, Ele está aqui nesta tarde para te dizer que Ele não olha para nada disso, que Ele ama a tua pessoa e Ele quer fazer de ti um vaso de honra. Ele quer te usar, Ele quer te mostrar que não é tu, é Ele em ti, e Ele te envia. E se Jesus estivesse aqui depois de ter ressuscitado, Ele estivesse em pé aqui na frente de vocês, Ele ia estar dizendo, assim como Deus me enviou, eu hoje vos envio, recebei o Espírito Santo.
Não te prenda às tuas limitações, não te sinta inferior. Também não pense de ti mais do que convém. O combustível continua sendo o mesmo de 2, 3, 4 mil anos atrás. O combustível é ser apaixonado pela intimidade com Deus, ser apaixonado pela presença de Deus, amar a Deus de todo o coração e amar as pessoas. Abra o teu coração para Deus, diga: Deus, me torna útil a Ti, Deus. Me torna útil, Senhor. Eis-me aqui à Tua disposição. Usa-me a mim, Deus. Pai, eu oro, Senhor, nesta tarde, pela vida de cada adolescente, cada jovem, cada irmão, cada irmã que está neste lugar, Deus. Tu sabes, Deus, todas as coisas. Tu conheces as nossas vidas, Deus. Tua palavra diz, Deus, que para onde nós vamos nos ausentar do Teu Espírito? Se lá no profundo abismo nós vamos, lá Tu estás. Se no mais alto monte, lá Tu estás também. Se dentro do nosso quarto Tu nos conheces, Deus. Se quando estamos sós, Tu nos conheces. Se quando estamos nos sentindo tristes, Tu nos conheces, Pai. Nós oramos, Senhor, para que Tu levante uma geração comprometida contigo, comprometida com a verdade, uma geração que Te ama, uma geração que busca ser cheia de Ti, viver longe do pecado, uma geração que se incomoda, que se indigna, que se sente mal com o pecado e com aquilo que o diabo tem feito com as pessoas e com os jovens. Nós não estamos satisfeitos, nós queremos Te servir, Deus. Nós queremos mais de Ti, Pai. Derrama ainda mais os Teus dons, Pai. Derrama dos Teus dons no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, Pai. Os dons, Deus, eles servem para apontar que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que existe o Espírito Santo atuando através da igreja. Os dons servem para romper o nível natural, o nível da razão, o nível da consciência, para mostrar que há algo superior, e é o Espírito Santo em nós. Usa os jovens, Senhor, na sua casa, na sua família, Deus. Mesmo que através de um copo d'água, Deus, a Tua obra vai ser feita, Pai, e o Teu nome vai ser glorificado através de nós, Pai. Não olha as nossas limitações, Deus. Não olha as nossas fraquezas, Deus. Não olha os nossos pecados, Pai. Mas faz os jovens, Deus, vasos de honra, Deus, instrumentos nas Tuas mãos, para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós declaramos que o diabo e os seus demônios, eles estão amarrados e derrotados em nome de Jesus. E que as trevas não têm poder mais para prender a nossa geração. As trevas não têm poder para prender a juventude. O diabo e seus demônios estão atados, amarrados e derrotados em nome de Jesus. Porque Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder, e para Ti seja a honra, Deus. E para Ti seja a glória, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Cremos que Tu tem muito mais para nós. Obrigado, Senhor, porque Tu quer usar cada jovem que está aqui. E a Tua vontade, Senhor, é nos fazer instrumentos em Tuas mãos. O instrumento em si só não tem som nenhum. O instrumento não toca nada. O instrumento não faz música. Mas na mão de um bom músico, o instrumento se torna algo valioso. Faz acordes, sons, música. Toca vidas, corações. Que sejamos um instrumento em Tuas mãos. Não tocando a nossa música, mas tocando a Tua música. Ressoando aquilo que as Tuas mãos tiram de nós. Oh Deus.